Olá pessoal, beleza? Hoje, dando continuidade à publicação dos nossos vídeos, eu vou resolver com vocês a prova do CFO do Bombeiro Militar de Minas Gerais, que acabou de acontecer, nesse ano de 2016, para o curso de formação de oficiais dos bombeiros do ano que vem, de 2017. Se você estiver chegando hoje no canal, sua primeira vez, seja bem-vindo. Aqui em cima eu sempre deixo um link para você se inscrever no canal, então se você gostar dos vídeos aqui do canal, se inscreve, dá aquela força. Se gostar das explicações, curte o vídeo, dá aquele joinha, compartilha o vídeo, beleza? E se tiver dúvidas nas questões, pode deixar as dúvidas aqui embaixo nos comentários, que sempre que eu tenho tempo eu respondo, ok? Vamos dar início então? Bom, vamos lá. Essa primeira questão dizia: sendo o tetraedro regular ABCD, forma-se um poliedro EFGHIL, em que esses pontos são, respectivamente, os pontos médios dos lados AB, AC, AD, BC, BD e CD. A razão entre os volumes do poliedro EFGHIL formado e o volume do tetraedro ABCD é de quando? Então ele quer saber qual que é o valor da divisão entre o volume do poliedro e o volume do tetraedro. Para a gente saber qual que é o valor da divisão, a gente tem que calcular o volume do tetraedro e calcular o volume do poliedro, certo? Então, primeiro passo nessa questão era o quê? Saber o que é um tetraedro regular. O que é um tetraedro regular? Um tetraedro regular é uma pirâmide que tem 4 faces congruentes e 6 arestas congruentes. Seria algo desse tipo, Então, um tetraedro regular é uma pirâmide, sendo que as faces da pirâmide, ou seja, essa face, essa aqui de trás e a base, são congruentes. E as 6 arestas, quais são as 6 arestas? AB, AC, AD, CD, BC e BD. Essas 6 arestas também são congruentes. Isso me indica que, se a aresta AB vale A, eu chamei o valor aqui de A, poderia ser X, poderia ser qualquer coisa, Se essa aresta vale A, essa aresta aqui, AC, vale quanto? Vale A também. E a aresta BC também vale quanto? Também vale A. Dessa forma, num tetraedro regular, se as arestas são congruentes, a gente tem que cada face corresponde a quê? Cada face do tetraedro regular nada mais é que um triângulo equilátero. Então, as faces do tetraedro regular correspondem a triângulos equiláteros. Beleza? Aí, como o problema quer saber qual que é o valor da razão da divisão entre o volume do poliedro que vai ser formado e o volume desse tetraedro, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o volume desse tetraedro. Durante a prova, o ideal seria que você soubesse a fórmula para calcular o volume do tetraedro. O volume do tetraedro é calculado a partir do volume de uma pirâmide, que é quanto? O volume de uma pirâmide é sempre 1/3 vezes a área da base vezes a altura da pirâmide. Se a nossa base é um triângulo equilátero, fica fácil saber qual que era a fórmula da área da base. A área do triângulo equilátero é quanto? L2, o lado ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Nosso lado vale A, então coloquei aqui A ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Isso é a área da base. Vezes a altura do tetraedro regular. A altura do tetraedro regular é o lado vezes raiz de 6 dividido por 3. Se você não lembrasse disso, ou mesmo se você não lembrasse já que o volume do tetraedro vai dar isso, tinha como você deduzir durante a prova qual que era o valor da altura do tetraedro regular. Eu vou deixar nos comentários aqui do vídeo o link de um site que mostra como dá para deduzir o valor da altura do tetraedro, beleza? Então, a gente tinha que o volume do tetraedro é 1/3 vezes a área da base, ou seja, vezes A ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, vezes a altura do tetraedro, A vezes raiz de 6 sobre 3.
Aqui a gente tem a ao quadrado vezes a dá a ao cubo. Raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes 3, né? 6 não é 2 vezes 3? Então, a gente vai ter 3 ao quadrado. Se a gente tem 3 ao quadrado, a gente pode tirar o 3 da raiz. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 2. Corta o 3 que está antes da raiz com esse 3 aqui, por exemplo. Vai sobrar 1 no numerador e embaixo 3 vezes 4. Então, vai sobrar 12 aqui no denominador. Se tiver ficado com dúvida nessa continha, faz no papel que você vai ver que é tranquilo fazer. Raiz de 3 vezes raiz de 6, o 3 vai sair de dentro e vai sobrar raiz de 2. Beleza? Faz a continha no papel, que aí não vai ficar com dúvida e vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei aqui. O volume do tetraedro é igual ao lado elevado ao cubo, a ao cubo, vezes raiz de 2 sobre 12. Ok? Então, o ideal para garantir tempo na prova era que você soubesse essa fórmula aqui de cálculo do volume do tetraedro. Se não soubesse a fórmula do volume do tetraedro, que soubesse então que o tetraedro é uma pirâmide e aí calcularia o volume da pirâmide, né? Se não soubesse ainda, tinha como deduzir isso a partir sabendo que todas as faces correspondem a triângulos equiláteros, ok? Então, a gente chega no volume desse tetraedro aqui. A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Só que ele não quer saber só o volume do tetraedro. Ele quer saber a razão entre o volume do poliedro que vai ser formado e esse volume aqui. Então, ele diz que esse poliedro EFGHIL é formado a partir dos pontos médios de todos os lados. Então, a gente vai ter aqui dividir todos os lados, todas as arestas ao meio. AB vai ser dividido pelo ponto E, AC vai ser dividido pelo ponto F, AD vai ser dividido pelo ponto G e assim por diante. Todos os lados foram divididos ao meio. Se esses lados foram divididos ao meio, o valor da aresta, que era A, também foi dividido ao meio. Então, se de A até B valia A, quanto vale de A até E? Vale A dividido por 2. Concorda? Não é a metade? Essa parte da aresta também vai ser A dividido por 2. Ok? Aí, a partir desses pontos, foi construído um poliedro. Então, ligando esses pontos, a gente teria a formação de um poliedro. Era preciso ter uma certa visão tridimensional para observar esse poliedro formado durante a prova, né? Aqui está vazado, vamos preencher para ver se facilita um pouco a visualização tridimensional, né? Se a gente deixar assim, não facilitou tanto, né? Vamos preencher mais um pouquinho. Agora é o melhor que eu consegui fazer, gente, para tentar possibilitar essa visualização tridimensional desse poliedro formado, né? Então, você tem um poliedro dentro do tetraedro. E aí, você teria que calcular o volume desse poliedro. Como que seria possível calcular o volume desse poliedro? Esse poliedro é uma coisa totalmente estranha, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, 8, esqueci algum? Nem sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, né? É difícil calcular o volume desse poliedro, mas se você observar bem, você ia perceber que o que sobrou nesse tetraedro regular que está além desse poliedro são tetraedros regulares. Então, aqui em cima, por exemplo, a gente tem o A, E, F, G. Isso é um tetraedro regular. Como que eu sei? Essa aresta vale A sobre 2, essa aresta vale A sobre 2, essa aresta vale A sobre 2. Todas as arestas são congruentes, né? Por quê? Porque os pontos E, F, G, L, H dividiram todas as arestas ao meio. Então, a gente tem aqui um tetraedro regular de aresta A sobre 2. Aqui sobrou outro tetraedro regular, né? De aresta também A sobre 2. Aqui, ó, na frente, também tem outro tetraedro regular, o terceiro,
E aqui do lado sobrou outro tetraedro regular com o mesmo valor de aresta. E a gente sabe como calcular o volume do tetraedro regular. Então, para a gente saber qual é o volume do poliedro, basta a gente calcular o volume total do tetraedro e subtrair o volume desses tetraedros menores, desses 4 tetraedros formados. É o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa, vou calcular qual é o volume desses tetraedros que sobraram, não é? Então, a gente tem 4 tetraedros com arestas valendo A sobre 2. Vocês conseguiram perceber isso, gente? Tá tranquilo, não tá? Esse ponto E divide a aresta AB em 2, divide ao meio. Então, essa aresta vale A sobre 2. Essa aresta aqui, de E até B, também vale A sobre 2, já que eu chamei de início A. Beleza? Então, a gente tem 4 tetraedros com arestas A sobre 2. A gente tem que calcular o volume desses 4 tetraedros. Então, eu vou pegar 4 tetraedros, né? Esse 4 aqui refere a 1, 2, 3, 4 tetraedros. Eu poderia calcular um de cada vez e depois somar os 4, não tem problema. Mas é só multiplicar por 4, por quê? Porque eu tenho 4 tetraedros regulares. Então, vou ter 4 tetraedros vezes o volume de cada um. Qual que é o volume do tetraedro? Eu já não sei a fórmula. A elevado ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Só que a nossa aresta agora não vale A, vale A sobre 2. Então, a gente vai ter A sobre 2 elevado ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12, ok? A sobre 2 elevado ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Eu só substituí aqui onde tinha a minha aresta não vale mais A minha aresta vale A sobre 2, então vou ter A sobre 2 elevado ao cubo, beleza? A sobre 2 elevado ao cubo é igual a ao cubo sobre 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes raiz de 2 sobre 12. Corto esse 4 com esse 8, vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 2, né? 2 vezes 12, 24. Então, o volume dos 4 tetraedros é A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 24. Beleza? Então, eu calculei o volume do poliedro? Não, eu calculei o volume desses tetraedros que estão em branco aqui, dos 4 tetraedros. Agora, para saber o volume do poliedro é fácil. Basta eu subtrair o volume total do tetraedro, o volume desse tetraedro grande, pelo volume dos 4 tetraedros que sobraram, né? Se eu subtrair um do outro, eu chego ao volume do poliedro. Então, a gente vai ter o volume do poliedro é igual ao volume do tetraedro menos o volume dos 4 tetraedros menores. O volume do tetraedro regular é A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Subtraindo do volume dos 4 tetraedros menores, A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 24. Tira o mínimo múltiplo comum entre 12 e 24, vai ser 24. Então, 24 dividido por 12 dá 2. Vezes A ao cubo dá 2A ao cubo. Vezes raiz de 2 menos 24 dividido por 24 dá 1. 1 vezes A ao cubo dá 1. Então, vou ter A ao cubo vezes raiz de 2. 2A3 vezes raiz de 2 menos A3 raiz de 2 dá A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 24. Beleza? Então, o volume do poliedro é A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 24. Agora sim, já dá para a gente calcular qual é a razão entre os volumes do poliedro e o volume do tetraedro, não é? Se eu tenho que o volume do poliedro é esse e o volume do tetraedro é esse, basta dividir um pelo outro, né? Então, a razão entre o volume do poliedro e o volume do tetraedro é o volume do poliedro, A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 24, dividido pelo volume do tetraedro, A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Divisão de frações, conservo a primeira, A ao cubo vezes raiz de 2 sobre 24, e multiplico pelo inverso da segunda, 12 sobre A ao cubo vezes raiz de 2. Posso simplificar esse com esse, né? Então, corto A3 raiz de 2 com A3 raiz de 2. 12 dividido por 24 dá 1
sobre 2. Então, a razão entre o volume do poliedro e o volume do tetraedro é meio, é 1 sobre 2. Assim, a resposta dessa questão seria a letra C. Beleza? Então, essa questão era uma questão que exigia que você decorasse essas fórmulas, né, de como calcular, basicamente como calcular o volume de um tetraedro regular. Se você soubesse essa fórmula, você estava com mais da metade da questão resolvida. Aí você só precisaria visualizar que após a formação do poliedro sobrariam 4 tetraedros regulares com o valor da aresta sendo a metade da aresta original, e aí você estava com a questão na mão. Beleza? Lembrando, vou deixar nos comentários do vídeo o link de como você podia deduzir a altura desse tetraedro regular se você não tivesse decorado essa fórmula aqui. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento ajudar. Beleza? Vamos passar agora para a segunda questão. Vamos lá. Essa segunda questão é bem mais tranquila que a primeira. Ela dizia: em uma certa substância, a toxicidade se reduz a metade a cada hora quando exposta ao ar. Assim, o tempo que essa substância leva para reduzir sua toxicidade depois da exposição ao ar a 1/100º da inicial é de quanto? Bem tranquilo, né, gente? Então, ele diz que a toxicidade tem que reduzir em 1/100º. Na verdade, ela tem que corresponder a 1/100º da toxicidade inicial, ok? E ele fala que a cada hora a toxicidade se reduz a metade. Se ela se reduz a metade, ela vai ser dividida por 2, certo? Então, considerando que a toxicidade inicial era X, depois de 1 hora, qual que vai ser a toxicidade? Se ela se reduz a metade, ela vai ficar dividida por 2, não é? Então, se a toxicidade inicial era X, depois de 1 hora, a toxicidade vai ser X sobre 2. Depois de mais 1 hora, essa toxicidade vai ser reduzida pela metade novamente. Então, se ela era X sobre 2, agora ela vai ser X sobre 2 dividido por 2, que dá X sobre 4. Vamos fazer essa continha? X sobre 2 dividido por 2. Com divisão de frações, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. X sobre 2 vezes, se aqui eu tinha 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, 1 vezes x dá x, 2 vezes 2 dá 4. X sobre 4. Então, cada vez que você dividisse por 2, o denominador seria multiplicado por 2, certo? Então, depois de 1 hora eu teria x sobre 2, passou mais 1 hora, isso foi dividido por 2, então vou ter x sobre 4. Depois de 1 hora, isso vai ser dividido por 2 de novo, né? Vai cair a metade de novo, então vai ter x sobre 8. Você tinha que fazer isso até chegar um valor próximo de 100, né? Tinha que chegar, a redução tinha que chegar a 1/100º. Então, era só a gente ir seguindo aqui, né? Então, x sobre 8, depois de 1 hora, x sobre 16, depois de 1 hora, x sobre 32, depois de 1 hora, x sobre 64, depois de mais 1 hora, x sobre 128. Então, você teve aqui uma redução de 1 sobre 128, quando você chegou a... quando passaram 7 horas. Depois de 7 horas, a toxicidade está reduzida a 1 sobre 128 vezes, né? Então, ele quer saber a redução de 1/100º. A redução de 1/100º está aqui no meio. Está num período entre 6 e 7 horas. A resposta dessa questão, então, seria a letra C, né? Bem tranquilo, né, gente? A redução de 1/100º vai ocorrer quando tiverem passado mais de 6 horas e menos de 7 horas. Tinha outras formas de resolver essa questão, mas no meu ponto de vista, as outras formas de resolver essa questão exigiriam que você decorasse fórmulas, né? E quanto menos fórmulas tiver que decorar,
melhor, né? Mas tinha outras formas de resolver. Se quiser resolver das outras formas, fique à vontade, ok? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos passar para a próxima questão, que também era bem tranquila. Ela dizia: um terreno retangular foi representado em um desenho, utilizando-se o sistema cartesiano. Para isso, usou-se o eixo x para representar a frente do terreno e o eixo y, sua lateral esquerda, como mostra a figura a seguir. Então, a gente tem esse terreno retangular, aqui é a frente do terreno, aqui é a lateral do terreno. Sabe-se que a diagonal do terreno, que passa pela origem, pode ser representada pela equação y igual a 1,25 vezes x. Assim, determine a área do terreno sabendo que sua frente mede 20 metros. Bem tranquilo, né, gente? Então, ele diz que a diagonal desse terreno, ou seja, a diagonal desse retângulo, é representada por essa equação. Então, essa diagonal, essa reta aqui, é traçada a partir dessa equação y igual a 1,25 vezes x. Ele diz também que a frente do terreno, ou seja, daqui até aqui, mede 20 metros, né? Então, a gente tem que essa distância daqui até aqui vale 20 metros. Então, a gente tem um ponto determinado dessa reta. A gente pode determinar qual é esse ponto aqui. Por que é interessante eu determinar qual é esse ponto? Porque quando eu determinar esse ponto, eu vou saber quanto vale a altura desse terreno, né? Eu vou saber esse valor de y aqui, né? Quando o x valer 20, que corresponde aqui à frente do terreno, quanto vai valer o y? Né? Se eu souber quanto vale o y, eu fico sabendo quanto vale o lado do terreno. Né? Como que a gente calcula esse y, então? Quando x vale 20, quanto vale y? Para a gente calcular, basta a gente substituir o valor do x na equação, não é isso? Se esse ponto é determinado por ele estar dentro, né, dessa reta, quando o x for 20, o y vai valer quanto? Basta substituir aqui, onde tem x, por 20. Então, y vai ser igual a 1,25 vezes 20, né? Substituir o valor de x. Y igual a 1,25 vezes 20, essa multiplicação dá 25. Então, a nossa lateral do terreno vale 25. Esse lado aqui, ó, do retângulo vale 25. Como que ele quer saber o lado do retângulo? Não, ele quer saber a área do terreno. Se é um terreno retangular, como que a gente calcula a área? Basta multiplicar um lado pelo outro. 20 vezes 25. Então, a área do retângulo, 20 vezes 25, isso dá 500 metros quadrados. Então, a resposta dessa questão seria a letra D, não é? O retângulo, né, a área desse retângulo mede 500 metros quadrados. Dúvidas? Creio que não, né, gente? Essa talvez seja a questão mais fácil dessa prova, né? Era só calcular a área do retângulo. Para isso, tinha que calcular o lado do terreno. Mesmo assim, se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento ajudar, ok? Vamos para mais uma questão. Essa questão dizia: em um projeto de visita a escolas do batalhão, estão envolvidos 3 sargentos e 10 soldados. Para uma visita, é formado um grupo com 1 sargento e 3 soldados. Porém, devido às atividades do quartel, os soldados Araújo e Batista não poderão estar no mesmo grupo. Dessa forma, determine de quantas maneiras distintas pode-se formar esse grupo. Essa é uma típica questão de análise combinatória. Você tem os elementos e tem que agrupar os elementos, né? Quais são os elementos? São 3 sargentos e 10 soldados.
Como eles devem ser agrupados? Eles devem formar grupos que tenham um sargento e 3 soldados. Aí, a gente pode resolver essa questão por análise combinatória, não é? A gente geralmente confunde arranjo ou combinação. Qual usar? O arranjo é caracterizado pela natureza dos elementos. Qual que é a natureza aqui? A pessoa ou é sargento ou é soldado. Essa é a natureza dos elementos. Mas o arranjo também é caracterizado pela ordem que os elementos assumem. Então, por exemplo, se no grupo o soldado 1 tivesse que ficar na frente do soldado 2 e o soldado 3 tivesse que ficar na frente do soldado 2. Confundi tudo, né? Um soldado tivesse que ficar em uma determinada ordem. Isso ia importar. Se você mudasse a ordem, isso poderia importar. Não é o caso aqui. Ele não fala nada disso, não é? Ele fala que o grupo tem que ter um sargento e 3 soldados. Não importa a ordem que eles estejam dentro do grupo, como eles estão organizados, mesmo porque eles vão andar, né, para visitar as escolas do batalhão. Então, a ordem aqui não vai importar. Então, a gente não teria que usar arranjo, a gente teria que usar a combinação. Porque a combinação é caracterizada somente pela natureza dos elementos. E a gente tinha que considerar a situação que ele propõe, né? Por conta das atividades do quartel, os soldados Araújo e Batista não vão poder estar no mesmo grupo, né? Então, considerando-se essa situação em que o Araújo e o Batista não podiam estar no mesmo grupo, como que a gente podia resolver? A gente podia calcular quais eram todas as combinações possíveis de grupos a serem formados e subtrair depois quais eram as combinações que tinham Araújo e Batista no mesmo grupo, não é? Fazendo isso, a gente ia conseguir saber quais eram as maneiras de dividirem, de se formarem esses grupos. Então, primeiro, vamos calcular todas as combinações possíveis para o grupo que tem o sargento 1. Não é? Então, a gente tem 3 sargentos, vamos calcular para um dos sargentos. Se a gente calcular para um dos sargentos, basta multiplicar por 3 depois, que a gente vai saber qual vai ser o número total. Concorda? Né? Então, para o grupo do sargento 1, como que os 3 soldados podem ser divididos? A gente tem 10 soldados no total, não é isso? 10 soldados no total. E esses soldados têm que ser divididos de 3 em 3, né? Quantas combinações são possíveis desses 10 elementos organizados de 3 em 3? A combinação é dada, né? Então, combinação de n elementos organizados de p em p é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Tinha que decorar? Tinha que decorar, né? Então, combinação de 10 organizados de 3 em 3. Por que eu estou organizando de 3 em 3? Porque eu já separei o sargento. Eu estou fazendo os grupos possíveis para o sargento 1, certo? Então, a gente tem 3 soldados. 3 soldados. Então, a gente vai ter 10 fatorial, né? Dividido por 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por que eu parei aqui no 7 fatorial? Para poder eliminar com o de baixo. 10 menos 3 não dá 7, então aqui embaixo vai ter 7 fatorial também. Então, eu vou ter 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 10 menos 3, 7 fatorial. Deixei aqui em cima, parei no 7 fatorial, corto esse 7 fatorial com esse 7 fatorial. Aí, basta resolver essas continhas. 10 vezes 9 vezes 8 dá 720, dividido por 3 vezes 2 dá 6. 720 dividido por 6 dá 120. Esse número de combinações, 120 combinações, correspondem a todas as combinações possíveis para o grupo que vai ter o sargento 1. Então, vai ter o sargento 1 mais
120 combinações possíveis dos 10 soldados, né? Mas eu não posso considerar as combinações em que o soldado Araújo e o soldado Batista estão presentes ao mesmo tempo. Então, eu tenho que calcular quantas combinações que tem o Araújo e o Batista ao mesmo tempo nesse grupo do sargento 1. Então, se eu tenho 3 soldados, sendo que o primeiro soldado é o Araújo, o segundo soldado é o Batista, vão sobrar quantos soldados? Não são 10 no total? Se eu tenho 1, 2, 10 menos 2 dá 8 soldados. Então, eu tenho o Araújo necessariamente, o Batista necessariamente, e vão sobrar para preencher a terceira vaga de soldado, 8 soldados. Logo, o número de combinações que tem Araújo e Batista ao mesmo tempo é de 8, não é? Existem 8 possibilidades de combinações. Por quê? Porque sobram 8 soldados. Então, vou ter Araújo, Batista, mais o soldado C. Araújo, Batista, mais o soldado D. Araújo, Batista, mais o soldado E. Araújo, Batista, mais o soldado F. E assim até chegar no 8º. Só existem 8 possibilidades. Isso poderia ser calculado também pela fórmula de combinação, né? É a combinação de 8 soldados de 1 em 1. Chegaria no mesmo valor de 8. Aí, para saber, então, o número de combinações possíveis sem o Araújo e Batista, bastava eu subtrair o número total desse número que tinha o Araújo e o Batista. Entendeu? Eu vou pegar o número de combinações que tem todas as possibilidades e subtrair pelo número de combinações que tem o Araújo e o Batista ao mesmo tempo. Eu vou fazer 120 por 8. Então, assim, para o sargento 1, as possibilidades de grupo sem o Araújo e o Batista presentes ao mesmo tempo são de quanto? 120 menos 8. 120 menos 8 dá 112 combinações. Isso corresponde ao número de possibilidades de grupos para o sargento 1. Só que a gente tem um sargento só? Não, são 3 sargentos. Então, para o sargento 2 existiriam mais 112 possibilidades e para o sargento 3 também existiriam mais 112 possibilidades. Então, para os sargentos 2 e 3 haverá as mesmas 112 possibilidades, logo o total de possibilidades é 112 vezes 3, 112 mais 112 mais 112, isso dá 336 possibilidades, 336 maneiras diferentes de se formar esse grupo, ok? Aí você ia nas respostas e não encontrava nenhuma alternativa. Logo, essa questão provavelmente vai ser anulada. Eu falo provavelmente, gente, porque o gabarito oficial ainda não foi divulgado. Foi divulgado um gabarito preliminar que diz que a resposta é a letra C, 132, não é? Mas a resposta dessa questão, ao meu ver, é 336 e por isso eu digo que essa questão deve ser anulada, não é? Se a organização do concurso propuser outra solução, a gente vai discutir aqui no vídeo essa explicação, né? Mas em princípio a solução que eu proponho é essa, ok? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos passar agora para a última questão. Vamos lá. Chama-se matriz diagonal a toda matriz quadrada em que todos os elementos não pertencentes à diagonal principal são nulos. Sabendo-se disso, considere o conjunto de todas as matrizes diagonais com duas linhas, compostas somente de números naturais e tendo seu determinante igual a 36. Sendo assim, o número de elementos desse conjunto de matrizes será de quanto? Bom, essa foi uma questão que deve ter pegado muita gente de surpresa, né? Porque quase não cai questão de matriz, pelo menos das últimas provas que eu resolvi, em nenhuma delas caiu questão de matriz. Então,
essa questão envolvia a matriz diagonal. Ele explicou o que é matriz diagonal. Matriz diagonal é uma matriz quadrada, ou seja, o que é uma matriz quadrada? É uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas, né? Então, é uma matriz quadrada, onde os elementos que não pertencem à diagonal principal, qual que é a diagonal principal? É aquela que vai da esquerda para a direita, né? São obrigatoriamente iguais a zero. Então, os elementos que não estão na diagonal principal são zero. Então, seria isso aqui, ó. A gente tem uma matriz em que os elementos da diagonal principal não são zero, eles podem ser zero, né? Na verdade, eles podem ser qualquer valor, mas os elementos que não estão na diagonal principal, ou seja, esse elemento e esse elemento, são obrigatoriamente iguais a zero. Beleza? Então, definição de matriz diagonal, que é a que o problema se refere, os elementos que não estão na diagonal principal, esse e esse, são obrigatoriamente zero, certo? Como que eu sei que a matriz é assim? Porque ele fala que é uma matriz diagonal com duas linhas, né? Então, eu tenho uma linha, duas linhas, beleza? Então, aqui a gente tem uma matriz diagonal de duas linhas. E ele diz sobre o determinante. Ele fala que o determinante é 36. Como que a gente calcula o determinante? O determinante de uma matriz de ordem 2 corresponde à diferença entre o produto, ou seja, entre a multiplicação dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Traduzindo, o determinante é igual a esse vezes esse menos esse vezes esse, né? Então, o determinante é igual a A1 vezes A2 menos 0 vezes 0. 0 vezes 0, 0. Então, o determinante dessa matriz vai corresponder à multiplicação dos elementos da diagonal principal. O problema nos diz que o determinante tem que ser igual a 36. Então, o primeiro elemento vezes o segundo elemento tem que dar, a multiplicação entre eles, tem que dar um valor igual a 36. Ele fala que essa matriz é composta só por números naturais, né? E a multiplicação entre esses dois números naturais tem que dar 36. Ele quer saber, então, quantas matrizes que tem a determinante 36 e sendo formadas matrizes com números naturais, né, são possíveis de se formar. Então, você tinha que pegar dois números naturais que, quando multiplicados, dão 36. Então, a gente podia partir do zero? Não, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, a gente ia partir do 1, né? Se a gente pegasse o primeiro elemento e considerasse que ele era 1, o segundo elemento ia ser 36. Então, a gente tem uma matriz em que uma matriz diagonal em que a determinante é 36, né? Passando do 1 para o 2, né? A segunda matriz seria 2 e 18, porque 2 vezes 18 dá 36. A terceira possibilidade de matriz seria essa aqui, 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. A quarta possibilidade de matriz, 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. A quinta possibilidade de matriz, 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36 também, né? Ele não fala que os números naturais são distintos, né? Então, poderia ser 6 e 6. A outra possibilidade de matriz é só a gente voltar. Seria essa aqui, ó, 36 e 1, né? Essa matriz, gente, é diferente dessa, né? Porque o primeiro elemento o elemento da linha 1 e coluna 1 é 36, o elemento da linha 2 e coluna 2 é 1. Essa aqui, o elemento da linha 1 e coluna 1 é 1, e o elemento da linha 2 e coluna 2 é 36. Então, essa matriz é diferente dessa, né? Então, a gente tem 36 e 1, 18 e 2, 12 e 3, 9 e 4. Não faz sentido fazer 6 e 6, porque 6 é igual a 6. Aí a gente teria a mesma matriz. Então, ele quer saber o número de elementos desse conjunto de matrizes. Quantas matrizes é possível se formar
matrizes diagonais com determinante 36, é possível se formar. É possível se formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matrizes diagonais, respeitando-se o determinante de 36. Então, a resposta dessa questão seria a letra C, 9 possibilidades de matrizes. Essa é outra questão que o gabarito preliminar está diferente. O gabarito diz que a resposta seria a letra B, seria 8, né? Eu creio que a resposta será alterada para a letra C, que considera 9 elementos desse conjunto de matrizes. Certinho? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Quando eu tiver tempo, eu respondo. No mais, é isso. Curtiu as explicações? Deixa o joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Manter os estudos, beleza? É isso. Até a próxima. Falou!